Vamos pegar nossas Bíblias, vamos abri-la na Epístola de Paulo aos Colossenses. Hoje daremos continuidade à mensagem da semana passada, em que falávamos sobre a vida do novo homem nos relacionamentos. Capítulo 3, vamos ler do 18 em diante, até nós pararmos na leitura. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor, ou como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Interessante, né? O apóstolo Paulo, ele, na maioria de suas cartas, tem essa preocupação sobre os relacionamentos. Sempre ele começa trazendo uma proclamação do Evangelho em termos da obra de Cristo. Ele começa geralmente nos céus, né? Ele começa com uma visão bem celestial, a exemplo de Colossenses, a exemplo de Efésios, começando mostrando essa obra de Cristo, como Deus, rico em graça, em misericórdia, Ele interveio na história humana, com salvação, com graça, com misericórdia, com perdão, com redenção, e Ele vai demonstrando esse mistério do Evangelho. O Evangelho enquanto a revelação do coração de Deus para salvar a humanidade. Então Paulo faz toda uma descrição profunda da economia de Deus, como começando com uma visão celestial do propósito de Deus, e na medida que ele vai avançando para o final da sua epístola, ele vai descendo, até então ele chegar para falar das questões práticas da vida humana. Ou seja, o Evangelho não é meramente a proclamação de algo intocável, intangível, tão celestial, que não alcança a vida do homem aqui na terra. Então, pelo contrário, o Evangelho, enquanto o poder de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. É importante ressaltar que essa salvação de que diz o Evangelho, ou diz ser o Evangelho, o poder de Deus para a salvação, não é mera salvação judicial. Infelizmente, o cristianismo, ao longo de toda a sua história, e até os dias de hoje, inclusive, tem falado sempre do Evangelho numa perspectiva meramente escatológica. Como assim? Eles anunciam o Evangelho, propõem ao homem o Evangelho, para que o homem creia no Evangelho, na promessa de que um dia, por ocasião da morte do indivíduo, ele vá para o céu e não vá para o inferno. Ou, na última das hipóteses, vivendo o indivíduo que creu no Evangelho até a vinda de Cristo, que ele vá para o céu, arrebatado vivo, e não sofra a penalidade eterna. Bem, embora haja algo de verdadeiro nessa visão, no sentido de que o Evangelho sim propõe uma salvação judicial e propõe uma salvação espaço-temporal, no sentido de nos levar para a eternidade, para um tempo eterno, sem dor, sem lágrima, né? Em que todas as coisas más já terão passado,
onde vai prevalecer somente a bondade de Deus, a riqueza de Deus, a restauração de todas as coisas. Tem esse aspecto, lógico, mas o Evangelho, sobretudo, ele fala de salvação enquanto um evento, algo que acontece dentro do coração do homem, no sentido que só podemos falar de uma salvação escatológica após a morte ou com a segunda vinda de Cristo, como consequência de uma salvação que já operou no coração da pessoa aqui mesmo, nesta vida, aqui neste mundo, sobretudo no que diz respeito aos nossos relacionamentos para com Deus e para com o nosso próximo. Recentemente, aqui mesmo numa reunião dessa, uma pessoa nos visitando, ela interveio na história aqui que nós estávamos na mensagem, dizendo que a perfeição o homem só encontraria no céu, com a colocação da pessoa. Ele quer dizer no sentido que aqui na terra é isso mesmo que você está vendo, aqui nada vai mudar. Você creu e é isso mesmo. Quando você for para o céu, segundo ele, aí você será perfeito. Mas isso seria a negação do próprio processo, porque o homem não está simplesmente fadado a um lugar eterno de condenação. Na verdade, o problema do homem, do qual ele tem que ser salvo, é o problema do pecado que já opera dentro do coração humano. Então é preciso nós voltarmos o nosso olhar para o homem, para o coração do homem. É o coração do homem que precisa de salvação. No sentido, não é que o coração vai para o céu ou vai para o inferno. É no sentido de que o coração do homem, coração entenda como a sede de todas as suas emoções, a sua consciência, de suas vontades, como diz um livro de Provérbios, é do coração que procedem as saídas da vida. Então, tudo o que ocorre no mundo, por nossa interferência, tem origem no nosso coração. Como Jesus disse, é do coração que procedem os maus desígnios, é do coração que procede o adultério. Então, todas as coisas que nós vemos acontecer diariamente, né, tantas coisas ruins no mundo, a gente vê tanto homicídio, tanta violência, né, tanto adultério, pedofilia e tantas coisas que nós somos atingidos pelos noticiários. Ora, tudo isso, embora seja um problema externo que aconteça, mas tem a sua origem no coração do homem. Então, o Evangelho é o poder de Deus para salvar o homem no seu coração, para cumprir a profecia que diz em Ezequiel 26, que Deus nos dará um novo coração, nos dará um novo espírito, que seja uma nova disposição, uma nova visão, uma nova mente, uma nova consciência. É um novo modo de ser. É o que a Bíblia diz sobre novo nascimento. Então, por isso que o Evangelho, anunciado por Paulo em suas epístolas, começando dos céus, da parte mais alta, falando sobre a economia divina, ele jamais deixa de trazer esse Evangelho de maneira prática, para afetar o homem diretamente na sua vida cotidiana. Então o Evangelho é agora, é aqui. Ou seja, uma vez que eu experimento o Evangelho, por meio da fé, ele vai afetar toda a minha vida, todos os meus laços, todos os meus relacionamentos, como aqui ele coloca esposas, maridos, filhos, pais, servos, empregados. Ele vai demonstrando que onde nós estivermos, seja em qual for o setor da nossa vida, seja na posição de esposa, na posição de marido, na posição de filho, na posição de pai, seja como patrão, como empregado, não importa. O Evangelho vai gerar um efeito para que as nossas relações ou os nossos relacionamentos, eles possam ser uma expressão da verdade, uma expressão de Deus, uma expressão do amor de Deus. Ora, quando Deus criou o homem, é dito que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. O que significa que Deus criou o homem para expressá-lo. Ora, o que é alguém à imagem e semelhança de outro? Então pense, primeiro é dito
lá em capítulo 3 de Lucas, que o homem criado, Adão, portanto humanidade, é filho de Deus. Filho é a expressão, não é? Quando o filho é gerado, ele traz ali na sua natureza, né? No seu próprio sangue, o DNA, as características dos seus pais, não só características físicas, mas também traz consigo muitas informações que vão constituir o seu intelecto, a sua razão, durante toda a sua vida. Então, o homem criado como filho de Deus, e esse filho não é apenas um filho de adoção, mas é um filho gerado, e é um filho gerado à imagem e semelhança do Pai Celestial. Então esse filho tem uma expressão, e essa expressão não pode ser outra senão aquilo que o nosso Pai Celestial é. Por isso o nosso esforço em apresentar sempre o Evangelho nessa perspectiva. Qual é o objetivo? É que ao ouvirmos ou ao lermos, nos deparando com a ação do Evangelho em nós para gerar relacionamentos em amor, essa leitura, essa visão, possa nos gerar reflexão. Ou seja, quando eu ouço, quando eu leio, quando eu medito, eu penso, como é que este Evangelho tem agido na minha vida, no sentido, como é que eu, como esposo, tenho tratado a minha esposa? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Porque se você estiver dentro de um princípio de esposos ou maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Este é o princípio do Evangelho que age no coração dos maridos. Aí quando você fala assim, poxa, eu não estou agindo de acordo com esse princípio do Evangelho. Ou seja, o Evangelho não alcançou o meu coração nesse sentido aqui, especificamente. Eu tenho sido talvez muito rude, muito áspero, ou eu não tenho tratado a minha esposa com a devida honra, com o devido respeito, com o devido amor, com a devida consideração. Logo você identifica então que existe uma área da sua vida que precisa ser iluminada pelo Evangelho, tratada pelo Evangelho e trabalhada pelo Evangelho. Aí você tem uma perspectiva. Ou seja, nunca se conforme pensando, não, a minha vida está boa, está normal. Não, graças a Deus que está bem. Que você está o quê? Caminhando. Mas essa caminhada é sempre um convite para que nós avancemos um degrau de consciência a mais. Ou seja, que nós consigamos vencer os nossos limites, os limites impostos pela consciência carnal, pela consciência caída, ascendendo para uma consciência ganha pelo Evangelho. As esposas, por sua vez, devem ler o princípio, esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. E então ela tomar esse princípio e refletir. A palavra submissão, ela é clara, é submissão. Ela está ao lado do seu esposo para ajudá-lo no cumprimento da sua missão. Como auxiliadora, idônea, como cooperadora, né? Alguém que coloca o esposo para frente. É uma esposa sábia, uma esposa que segue tal princípio do Evangelho, porque o Evangelho já iluminou essa área da vida dela, já trabalhou essa área. É uma esposa que coopera para que o esposo seja cada vez mais cristão, coopera para o bem espiritual do esposo, coopera para o bem intelectual do esposo, coopera para o bem da saúde física do esposo. Ou seja, é alguém que sempre promove o bem espiritual, psicológico e físico do esposo. Ou seja, é uma companheira, né, que faz um papel de apoio. Todo homem precisa de uma esposa idônea. No mundo, as pessoas julgam muito por aparência, né? Pensa que a mulher é um ser muito frágil e o homem é um ser muito forte. Até me parece que do ponto de vista do mundo, não é o nosso caso aqui, o Evangelho é outra coisa. Há uma briga entre homens e mulheres da plataforma do machismo e do feminismo. Uma luta totalmente tola, totalmente carnal, porque essa briga por poder é uma questão puramente de egoísmo. Na verdade, no Evangelho não existe
nem homem nem mulher. Existem servos de Deus que cumprem um papel social de acordo com a economia de Deus. Ou seja, um homem se une a uma mulher a um homem em casamento, e cada um tem um papel. O homem criado, ele foi criado com uma necessidade. O homem não é pleno em si mesmo. O homem, nesse sentido, ele tem uma fragilidade, ele tem uma fraqueza. Fraqueza no sentido positivo. Não falo de inclinação pecaminosa. Eu me refiro que o homem jamais poderá ser completo, uma vez que quando Deus criou o homem, Deus criou o homem macho, sexo masculino, e Deus, o próprio Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Então, quando Deus diz isso, Ele está dizendo, o homem precisa de alguém, como esteio, alguém que esteja ao lado, não é? Uma companheira que lhe apoie, que lhe seja uma auxiliadora idônea, compatível. E quando o homem encontra, portanto, uma esposa, de acordo com esse princípio, ele encontra a própria graça de Deus. Ele é agraciado, né? Se bem que às vezes muitas esposas acabam servindo mais de que eu posso colocar? De tropeço, por falta de sabedoria, por falta de entendimento, acaba atrasando a vida. Mas a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a mulher tola com as próprias mãos a destrói. Então, que a Bíblia fala desse poder da mulher, poder de edificar e poder de destruir. Tanto ela pode edificar, quanto pode destruir. Então, o Evangelho nos traz essas perspectivas. E quando eu falei na semana passada, que nós não devemos olhar essa questão como o mundo olha. Porque quando as pessoas falam sobre amor do marido, e não tratando a mulher com amargura, logo alguns dizem, não, o homem tem que ser macho, né? O homem tem que falar grosso, o homem tem que falar firme, no sentido de tentar direcionar o relacionamento pela força, pela imposição. E não é por aí. Na verdade, ao mesmo tempo, quando diz da esposa, uma esposa submissa ao marido, no sentido bíblico, não uma submissão escrava, não uma submissão de estar debaixo dos pés do marido, não. Isso aí também é perverso, mas como diz, como convém no Senhor, essa hierarquia que está aqui é uma hierarquia da vida e não uma hierarquia mecânica, não uma hierarquia imposta por uma sociedade que costuma estratificar as pessoas. Para Deus não existe estratificação. Para Deus todos têm o mesmo valor. Para Deus os papéis podem ser diferentes, mas o valor de todos é igual. Por isso Paulo fala que no corpo de Cristo não há judeu, nem grego, nem bárbaro, nem cita, não há homem e nem mulher, nem escravo e nem livre. Veja que não há estratificação no Evangelho. O Evangelho, ele coloca cada um na posição que deve estar. E se, portanto, agirmos em conformidade com o princípio do Evangelho, acontece que nós vamos ter um casamento ou um relacionamento conjugal saudável, feliz, completo e com a bênção de Deus. Quem é que não quer ter um relacionamento com a bênção de Deus? Então, é muito importante. E passando pelo versículo 20, quando nós paramos aqui na semana passada, filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor, e pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Aí Paulo vai trazendo como viver a prática do Evangelho no relacionamento pais e filhos. Interessante que em todos esses aspectos, marido e esposa, pais e filhos, patrões e empregados, são esses três aqui apresentados, todas essas funções ou essas posições, elas expressam, elas representam, são como que um reflexo
do que Deus é para conosco e nós para com Deus. Se você olhar marido e esposa, você vai encontrar o marido aqui na terra, ele está numa posição espiritual para representar a Cristo em relação à esposa, e a esposa representar a igreja em relação ao marido. Ou seja, a vontade de Deus é que haja marido e esposa como Cristo e a igreja em tempos de fidelidade. No caso, em relação à igreja. Ou seja, uma igreja que ama a Cristo, uma igreja que serve a Cristo por amor, não é? Uma igreja que é fiel a Cristo, que ama a Cristo e é fiel a Ele, e vive para Ele, e um Cristo que ama a sua igreja de tal modo que dá a sua vida pela igreja. Então veja que são relacionamentos terrenos e humanos, mas que são elevados a uma categoria espiritual a ponto de representar Cristo e a igreja. Pais e filhos, a mesma coisa. Os pais na terra, eles estão aqui para desenvolverem um papel espiritual e simbólico, representando o Pai Celestial em relação a nós. Basta que você leia, por exemplo, Mateus, quando Jesus disse: a ninguém chameis de Pai, porque um só é o vosso Pai Celestial. Quando ele disse isso, e algumas pessoas que se encaixam dentro daquele texto que Jesus fala: errais por não conheceres as Escrituras, não tem esse texto? Vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Ora, mas os saduceus não conheciam as Escrituras? Ou não conheciam? Os judeus eram criados nas escolas, em grandes escolas teológicas. Um judeu, aos 7 anos de idade, ele já conhecia muito acerca da lei. Quando chegava na fase adulta, né, na fase da maioridade, ele podia se tornar um rabino, que ele estava totalmente capacitado. Ou seja, eles eram profundos conhecedores das Escrituras. Mas quando Cristo diz: errais porque vocês não conhecem as Escrituras, é porque a leitura que eles tinham da Escritura era uma leitura meramente intelectual, era uma leitura da literalidade do texto. Eles pensavam que a Bíblia era um livro, era um manual de conduta, de ritos. Eles não conseguiam absorver do texto a verdade que é a palavra de Deus. Eles não conseguiam tocar o espírito da palavra. E até hoje os crentes continuam desse modo. A igreja, tanto a igreja romana, tanto a igreja protestante, a igreja evangélica, continua com essa leitura deficiente. Muitos leem, está vendo? Não pode chamar ninguém de pai. E aí tem aqueles que acreditam que você não pode chamar o seu próprio pai de pai. E aí ele entraria numa contradição, porque a própria Escritura diz: honra a teu pai e a tua mãe, não diz? Ou não diz? Ora, como é que no lugar diz honra a teu pai e a tua mãe, e no outro em outro lugar diz: não chameis a ninguém de pai? Ora, é para honrar o pai ou não posso chamar de pai? Como é que é essa história? Não parece uma contradição? Mas não há nenhuma contradição. O fato é que quando diz: a ninguém chameis de pai, é como que dissesse: olha, todos nós, desde o primeiro Adão, todos os homens, cada um individualmente é filho do Pai Celestial. Só existe um pai em realidade, um pai que deu origem a cada um de nós. A ninguém chamar de pai significa não conferir a qualquer outro que não seja Deus a sua origem. Que você confesse: eu vim de Deus, eu nasci de Deus, eu procedo de Deus, eu sou filho de Deus, eu existo em Deus, eu me movo em Deus, eu vivo nele. É ter essa consciência clara de que Deus é que nos trouxe à existência, Ele que nos gerou, que Ele é a vida que nos vivifica, que é a vida que nos faz viver. Essa vida humana mesmo que você aí está vivendo, no seu corpo físico, na sua alma, nós estamos vivos. Essa vida que nos faz viver é o próprio Deus. Se você ler a Escritura de Gênesis e Apocalipse,
em nenhum lugar você vai encontrar que Deus tenha gerado a vida, tenha criado a vida. Deus criou tudo, desde animais, seres humanos, o reino mineral, o reino vegetal, reino animal, reino hominal, reino angelical, mundos visíveis e invisíveis, de tudo Ele fez, mas em nenhum lugar é dito que Ele criou a vida. Até porque para Ele criar a vida, como é que Ele próprio poderia viver? Se Ele tivesse criado a vida seria posterior ao seu Criador, obviamente. E como é que Ele poderia então viver sem a vida? E partindo do princípio que Deus não tem nada, porque de nada Ele precisa, porque Ele não tem nada porque Ele é tudo. Na verdade Ele não tem vida, Ele é a vida. Ele não tem amor, Ele é amor. Ele não tem graça, Ele é a própria graça. Ou seja, o ser de Deus, o ser, a natureza divina, ela é todas as coisas positivas: vida, graça, bondade, misericórdia, justiça. Tudo aquilo que a Escritura coloca como atributo da divindade é propriedade do seu próprio ser. Não é algo de que Ele precise ou algo do qual Ele possa se desvencilhar. Não, faz parte do seu ser. Não tem como tirar dele. Deus é luz. 1 João capítulo 1, versículo 5. Deus é amor. 1 João 4,8. Deus é a vida. João 14, 6. Ele é. Então, sendo Ele a vida, Ele comunica essa propriedade à sua criação, para que nós possamos então viver. O que nos faz viver é a vida e, portanto, é o próprio Deus. Nesse sentido é que nós devemos desenvolver uma consciência clara: Deus é o nosso Pai. Sim, mas e os nossos pais terrenos? Nossos pais terrenos, eles foram um canal humano para que nós pudéssemos vir a essa existência temporal. Mas é um canal. A vida de Deus agindo nos nossos pais é que gera neles todo o potencial de que essa vida continue como sendo uma vida sempre se multiplicando. Tanto é que o homem não cria homens. O homem, ele traz sementes. Ele traz a semente. Essa semente você não compra no supermercado, na farmácia. Não, é a vida que gera a semente dentro do homem. Portanto, é divino. Então, esse é o aspecto: a ninguém chameis de pai. É desenvolver essa consciência acerca do nosso Pai Celestial. Então, o pai terreno, a quem nós devemos nossa consideração, o nosso respeito, a nossa obediência: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Então, esses pais terrenos, eles estão aqui para representar o Pai Celestial. Razão porque os pais precisam em tudo aprender a lidar com seus filhos. Em tudo. Eu sei que, em razão da nossa própria criação, nós viemos de uma criação muito difícil. Nossos pais sem muito entendimento, sem conhecimento, nossos pais sem uma orientação melhor, nos tratou talvez e nos conduziu, nos ensinou à sua maneira. Cada pai dando tudo o que podia dar para nos ensinar. Porém, nem sempre de acordo com o que deveria fazer. Os pais devem tratar os seus filhos como o nosso Pai Celestial nos trata. Olha que não é fácil. É lógico que alguns falam: não, mas se fizer isso, o filho toca fogo na casa. Mas do modo como muitos pais fazem, os filhos continuam tocando fogo na casa. Não é? Entenda que os filhos não são nossas propriedades. A esposa não é propriedade do marido. O marido não é propriedade da esposa. Os filhos não são propriedades dos pais. Ou seja, nós devemos desenvolver relacionamentos a partir de bases espirituais. Ou seja, o filho deve ver no pai terreno o Pai Celestial, para que ele aprenda a amar o Pai Celestial, amando o Pai da terra.
para que o filho aprenda a obedecer o Pai Celestial, obedecendo o Pai da terra. E para tanto o pai precisa ensinar esse amor de Deus aos seus filhos. Muitos filhos, tendo pais cristãos, eles vivem uma estranheza, porque às vezes os pais na igreja têm um comportamento para com o filho, e às vezes em casa o pai muda totalmente o comportamento. Ou seja, o pai é um em casa, os pais, né, são um em casa, na igreja é outro. Muda. Na igreja tem que manter toda uma aparência, né? Tem que manter todo um procedimento. Chega em casa, toca o terror, né? Olha, pais, não irriteis os vossos filhos, não os trateis de modo que no seu tratamento não manifeste aquilo que Deus é. Interessante que quando Deus coloca alguém para representá-lo, Deus, ele exige de nós santidade. Se alguém perguntar assim, por que Moisés não entrou na boa terra de Canaã? Se você ler o texto lá em Números, você vai observar que Moisés estava ali como um representante de Deus. O povo tinha que ver em Moisés uma representação daquilo que Deus é. Quando Deus diz, Moisés, toca na rocha para que o povo beba água. Então o povo rebelde, um povo ali revoltado, falando contra Deus, e Deus calmo, Deus manso, Deus gracioso. Moisés, toca na rocha para o povo beber. Moisés, naquele momento, irado com o povo, ele deu uma paulada na rocha, com ira, com raiva. Esse foi o motivo porque Moisés não entrou na boa terra de Canaã. Mas porque ele feriu a rocha? Sim, ele feriu quando deveria tocar. Naquele momento, diz o texto bíblico, Moisés não santificou o nome de Deus. O que significa não santificar o nome de Deus? Ele não expressou a Deus naquilo que Deus é. Ou seja, ele trouxe ao povo uma falsa imagem daquilo que Deus é. Então, quando nós não representamos bem a Deus, nós pecamos. Lógico que os pais, nós todos cristãos, seja em qual for a posição em que nos encontramos, muitas vezes não temos esse conhecimento, não aprendemos, né? Nós não aprendemos esses aspectos do Evangelho, e por isso talvez tenhamos errado muito. Mas na medida que nós vamos aprendendo, vamos sendo iluminados, nós vamos mudando o nosso comportamento. Por exemplo, eu tenho 2 filhas, então já tratei minhas filhas das maneiras mais horríveis que vocês possam imaginar. Na minha carnalidade, na minha brutalidade, na minha falta de crescimento, na falta de consciência espiritual. Não é? Afinal de contas, eu tenho 22, 23 anos de casado. Então, a minha filha mais velha tem 20 anos de idade. Então, o que acontece? Nesse sentido, não estou aqui dizendo para os irmãos que eu sou um anjo que desci do céu e tal. Não, mas eu quero dizer que na medida que nós vamos compreendendo, que vamos sendo iluminados, nós vamos buscando nos colocar de acordo com o Evangelho. Hoje, por exemplo, minhas filhas não são forçadas a nada. Imagine só, seus filhos vão crescendo, e aí você vai vendo seus filhos escaparem da sua mão. Vocês são pais, sabem disso. Vai ficando mais difícil criar filhos, porque os filhos, quando são bem pequenininhos, eles não têm vontade nenhuma. A vontade é sempre dos pais. Os pais saem para a igreja, levam o filho no colo. O filho não vai dizer que não vai para a igreja. Está no colo do pai, no carrinho de bebê, vai ficando um tenrozinho, né? 2, 3, 4, 5 aninhos, também vai. Filho sempre acompanha pai, quando é pequenininho, para a igreja, para o supermercado, vai fazer uma viagem, vai com os pais. Sem os pais, eles nem saem de casa. Mas quando eles vão ficando adolescentes, que já começam a ir à padaria sozinhos, já começa a pegar um ônibus sozinho, já começa a ter um círculo de amigos fora da casa dos pais, já começa uma certa expectativa de ter um próprio dinheiro, não é isso? Vai entrando na puberdade, vai criando gostos. A gente descobre que os filhos são gente, que filho tem vontade. E às vezes os pais não querem admitir que os filhos têm uma vontade. Não, é assim e acabou. Não é porque não, porque é assim. Mas eu tenho vontade, não tenho? Eu, Alexandre, com quase 50 anos de idade.
Os filhos também têm vontade, são seres humanos como eu, não é? Então, muitas vezes, querendo impor a minha vontade sobre os filhos, ou a vontade dos pais sobre os filhos, às vezes isso é possível pela violência física, ameaça, a casa vira um inferno, é uma coisa difícil. E tem pai que ainda vai buscar texto na Bíblia para castigar o filho com vara. Aí já pega logo umas varas lá de goiaba e já faz os vergões nas costas do filho, e vai daí para frente. E o filho vai, embora aceite aquele castigo dessa maneira dos pais, aquela violência dos pais, às vezes o filho aceita, é o pai, né? Mas muitas vezes o filho não pode ver no pai aquilo que Deus é para nós. Já imaginou se toda vez que nós errássemos em relação ao Pai Celestial, o pai usasse uma vara para atacar nas suas costas? Toda vez que você errasse, quebra uma perna. No outro dia você errou, quebra a outra perna. No dia seguinte você errou de novo, quebra o pescoço. Depois você errou de novo, um infarto. Depois, pronto, fulminante. Eu sei que tem crentes que pensam assim, que vivem ameaçando, fulano está assim porque Deus está pesando a mão, está assim porque... Mas isso não é o ensinamento da Bíblia. E até quando a Bíblia diz que Deus, enquanto Pai, disciplina a todo filho que ama, essa disciplina é no sentido de que Deus permite que algumas coisas nos aconteçam, para que essas coisas nos acontecendo, nós venhamos aprender a obediência, aprender o caminho da santificação. Imagine só, Deus é todo poderoso, Ele pode todas as coisas, não pode? Ou não? Eu pergunto, por que às vezes Deus, enquanto um Pai tão amoroso, Ele nos permite passar por situações tão difíceis? Nós não passamos? Nós somos afetados por coisas negativas. Vem uma enfermidade. Foi Deus que colocou. Não, Deus não coloca enfermidade em ninguém. Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. É como diz Tiago na sua epístola: pode de uma única fonte jorrar água salgada e doce ao mesmo tempo? Pode jorrar? Não. Ou vai jorrar água amarga ou água doce. De Deus só procede vida, graça, bondade, tudo maravilhoso. Ele é tudo de bom, Ele é o bem de que tanto os antigos falavam na sua filosofia. Ele é o bem supremo, Ele é o belo supremo. Agora, quando o pecado entrou no mundo, pelo pecado entrou a morte. A morte, ela vem do pecado, ela não vem de Deus. E a morte, entre o pecado e a morte, estão todas as filhas do pecado, que conduzirão até a morte. As enfermidades, a dor, a angústia. Por isso que quando Deus restaurar todas as coisas, é dito: não haverá dor, nem morte, nem pranto, porque todo o problema do pecado já foi tratado. Agora Deus, Ele permite, sendo Ele todo poderoso, Ele permite que muitas coisas nos sucedam. Então, quando nós ficamos enfermos, e Deus podendo curar, porque Ele pode, tem o poder, e sendo um Pai tão amável, por que muitas vezes não cura? Porque Ele usa aquele mal que não tem origem nele, mas no nosso próprio pecado, no nosso próprio procedimento, Deus permite que aquilo nos ensine algo. Essa é a disciplina do Pai. A disciplina de Deus, ela é baseada numa lei que o próprio Deus criou. É a lei da semeadura e da colheita. Ele diz: olha, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, voltando à questão dos pais, os pais precisam ensinar aos seus filhos, por meio de palavras e de procedimento, aquilo que é o nosso Pai Celestial. Temos que usar de graça, de misericórdia,
temos que educar nossos filhos no temor do Senhor, conduzindo-os sob disciplina, em amor, para que nossos filhos possam aprender a amar o nosso Pai. Quando Deus quis que o povo de Israel ensinasse os seus filhos acerca de Deus, Ele disse: olha, dizei aos vossos filhos, quando vocês estiverem com eles, andando no caminho, ao levantar, ao deitar, quando estiverem à mesa, ensine aos seus filhos: o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Ou seja, o povo de Israel foi orientado a ensinar os seus filhos a amarem a Deus. Nossos filhos nunca irão servir a Deus verdadeiramente se não aprenderem a amar a Deus. Não poucos filhos não servem a Deus, porque os seus pais levaram os seus próprios filhos a aborrecerem a Deus. Filhos que não creem em Deus, não amam a Deus, não seguem a Deus, porque os seus pais não deram o devido testemunho, não representaram a Deus enquanto pais terrenos, não é? E os filhos, em contrapartida, quando afetados pelo Evangelho, eles devem se relacionar com seus pais na mesma representados como nós, todos nós filhos, devemos obediência ao nosso Pai Celestial. Nenhum filho, eu sou filho, vocês também são filhos. Não pense somente no filho pequenininho, mas pense, se você tem pais terrenos, vivos, você é filho. A não ser que seus pais tenham morrido. Mas se você tem pais vivos, a despeito se você mora com eles ou não, se você está sob a tutela deles ou não, o fato é que os filhos, se seguem o Evangelho, são tratados pelo Evangelho, eles honram a seus pais e obedecem a seus pais. Lógico que quando fala de obediência, nós devemos ser bastante sensatos, porque tratando-se do homem, do ser humano, existem as deficiências. É provável que um pai, por falta de conhecimento, de incredulidade ou de qualquer outra coisa semelhante, possa querer obrigar o filho a agir contra a verdade. Isso não acontece ou não? Digamos que um pai queira conduzir o filho a não amar o Senhor, a não servir ao Senhor. E o filho já crescido, com a consciência em Cristo do Evangelho, como fazer? Ele vai obedecer ao pai para desobedecer a Deus? Quando acontece de haver esse choque a quem obedecer, devemos ficar com um princípio que Pedro estabelece em Atos dos Apóstolos, salvo engano, no capítulo 5, versículo 31, versículo 30, quando ele diz: as autoridades de Jerusalém disseram: não pregue mais este nome de Jesus. E agora, eles deviam ou não obediência às autoridades terrenas? A Bíblia não diz que nós devemos obedecer às autoridades? Elas disseram para Pedro não pregar mais o nome de Jesus. Deveria ele obedecer? Aí ele disse: importa antes obedecer a Deus que aos homens. Nesse sentido, Pedro tem que optar, ou nós devemos optar, entre obedecer a Deus, a autoridade suprema sobre nossas vidas, e a uma autoridade humana que se opõe à vontade de Deus, mas ainda assim, desobedecendo a uma ordem que se opõe à vontade de Deus, devemos fazê-lo com submissão. Submissão não significa você cegamente cumprir uma ordem, mas significa que você jamais vai de encontro a uma autoridade estabelecida por Deus. É o caso, como está lá em Judas, capítulo 1, versículo 9, diz que, dado a situação, Miguel, o arcanjo, ele teve ordem de buscar o corpo de Moisés, que estava sobre o Monte Nebo. Sobre o Monte Nebo, mas morreu, seu corpo ficou lá, e Deus manda que Miguel leve o corpo. Quando Miguel chega para buscar o corpo, chega também Satanás, também para levar o corpo. E agora, pensa numa situação, não é? Miguel leva o corpo ou deixa o corpo Satanás levar? Satanás não vai abrir mão. Então vai ter um problema aqui,
Vai ter um problema, vai ter uma batalha aqui. Então seria o momento de Miguel, sob a ordem e o comando do Altíssimo, agora se aproveitar dessa circunstância e falar umas boas verdades para o capeta, né? Seu capeta sem vergonha, você devia criar vergonha nessa tua cara, porque você era um querubim da guarda, mas você, olha aqui a sua situação, você agora é diabo, Satanás, sem futuro, e começar a falar um tanto de coisas para Satanás, e talvez com toda a verdade possível, não é? Ali, até lançando palavras de condenação sobre ele. Mas, diz a Escritura, que Miguel, por conhecer a autoridade, saber do princípio da autoridade, a autoridade é um princípio. Toda autoridade, ela é estabelecida por Deus. Temos que entender isso. Não significa necessariamente que é Deus quem diz, o Bolsonaro será o novo presidente. Não, quem escolheu fomos nós. Nós, brasileiros, né? Vamos lá, sufrágio universal, fizemos nosso voto e ele foi eleito. Uns não votaram nele, tudo bem, mas a maioria venceu e ele vai. A partir do momento que houve um consenso de se estabelecer tal pessoa, esta pessoa recebe a bênção de Deus, no sentido de que agora ele é um representante de Deus. Se ele vai fazer bom uso ou mau uso, é um outro departamento. Mas é uma autoridade constituída. Respeitar as autoridades, estar submisso às autoridades, é um princípio para todas as pessoas que querem viver felizes. Todos os que querem ter paz ou vida longa sobre a terra. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra. Olha esse princípio como que é dito aqui em Judas. Abra sua Bíblia. É o penúltimo livro da Bíblia, antes de Apocalipse. Judas, em seguida vem o Apocalipse. Judas é um capítulo único, não é? Só tem um capítulo. A gente diz capítulo único, né? Capítulo 1, não, capítulo único. Aí o versículo 9. Eu vou ler o versículo 8 para dar maior sentido. Veja o que diz: ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Preste atenção. Difamam autoridades superiores. Quem aqui quer a bênção de Deus? Entenda, a bênção de Deus, eu não estou oferecendo bênção para ninguém. Como diz por aí. Isso aqui é um princípio. Isso aqui é um princípio divino. Isso aqui é uma semente. Não sou eu que vou te dar a bênção. Eu quero dizer, quantos desejam uma vida em paz com Deus, uma vida próspera, espiritual, firme, tem que conhecer esse princípio. A Escritura tem vários princípios da vida. Uma vez cumpridos esses princípios, você tem um resultado. Na verdade, todos os princípios, eles são sementes. Mesmo os princípios negativos. Quando você quebra um princípio positivo, você está semeando uma semente oposta àquele princípio. E, portanto, o fruto não poderá ser outro. O versículo 8 diz daqueles que difamam, que rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. O 9 diz: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu. Olha, Miguel não se atreveu, ele não teve esse atrevimento, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Do ponto de vista prático, podemos dizer: não, diabo é capeta, acabou.
Mas o que Miguel pensou na hora? Qual é o princípio que Miguel entendia e conhecia? Bem, eu sou um arcanjo. O diabo, inimigo de Deus, é um querubim. Certo? Pelo texto, ao dar a entender que nos tempos primevos, lá na origem das coisas, antes da queda de Lúcifer, Miguel estava subordinado a ele, antes da queda. Com a queda de Lúcifer, Miguel não acompanhou a Lúcifer com a terça parte. Ele continuou aqui do lado de Deus. Então ele continua dentro do reino de Deus. Agora, depois de tanto tempo, se encontram novamente os dois. Aquele que era a sua autoridade, quando fora estabelecido no princípio, e Miguel, que estava sob o governo do outro. Então poderia até argumentar: não, você caiu, já era, meu irmão, acabou. Mas Miguel, ele entendeu: não, quando Deus me criou, Ele me pôs debaixo dessa autoridade. Se ele caiu, isso não é um problema meu. Eu sou o servo de Deus. Ele também é um servo de Deus. Há um Senhor meu, que é um Senhor dele. Então, não cabe a mim, o servo, julgar o outro servo, o servo alheio. Não cabe a mim querer proferir juízo de infâmia contra o outro. Ou seja, Miguel não se atreveu, e olha a palavra atrevimento, interessante, né? Poderia dizer, Miguel não pronunciou, não se atreveu. É um atrevimento alguém tentar justificar o proferir juízo contra uma autoridade, por mais que essa autoridade seja o capeta. Entenda a autoridade quando colocada por Deus, certo? Na verdade, eu coloquei aqui o caso de que Miguel, muito provavelmente, estava sob o comando dele outrora. Então não houve esse atrevimento. Então Miguel falou: não, mas eu sei que ele é diabo, eu sei de tudo sobre ele, mas não cabe a mim o juízo. Então ele não proferiu o juízo infamatório, de infâmia, de tirar-lhe a fama. Isso acontece tão constantemente quando um filho, ou mesmo um cidadão, em relação a qualquer autoridade sobre a sua vida, sai difamando aquela pessoa, tirando a honra e a fama. E eles falam: não, mas é porque é verdade. Não, eu não estou falando que não é verdade. Eu quero dizer que você não é o Senhor da vida dele. Não cabe a você o juízo. Se você não pode permanecer ali, sob aquela liderança, sai, né? Comunique e vá viver o melhor, da melhor maneira que você puder, mas que nunca saia da sua boca um juízo infamatório. Quantos assim procedem receberão o resultado, né? Então veja que é dito que Miguel não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Olha, ele não disse Deus te repreenda, ele não disse o Altíssimo te repreenda, ele disse o Senhor. Quando diz o Senhor, ele quer dizer, você é servo dele, e ele é o seu Senhor, não sou eu que sou o Senhor. Então, que o Senhor repreenda você. Nem eu próprio estou dizendo eu te repreendo, mas que o Senhor te repreenda. Esse é um princípio. Então, quando acontece de haver uma família em que esposo, esposa, pais, filhos vão compreendendo esses princípios e vivendo esses princípios divinos, nós temos uma representação do reino de Deus, prática. E aí está a bênção de Deus. Não raras vezes nós sofremos muito com família, né? Minha família sofre, a sua sofre, a outra sofre, e é um problema, outro problema, uma dificuldade. E às vezes até hoje nós colhemos frutos de erros nossos do passado. Tem coisas que nós vamos colher até morrer. Não é fácil. Infelizmente as coisas são assim, é um princípio, não é? Você errou lá atrás na família, isso vai refletir aqui na frente.
Então assim, eu falava que nós erramos às vezes no passado, e isso nos acompanha, e às vezes não é possível mudar a situação. Talvez eu esteja falando hoje a paz, que pessoas assim, poxa, mas logo depois de tantos erros que eu venho ouvir uma mensagem dessa, né? Poderia ter ouvido isso no princípio, aplicado do princípio, mas é assim mesmo, em tudo tem um aprendizado, né? Se aconteceu, o certo agora é tomar a maior lição dos nossos sofrimentos causados pelas nossas atitudes. Os sofrimentos resultantes das nossas atitudes geram aperfeiçoamento quando considerados, quando percebidos, e quando nós então, vendo-os, tomamos uma atitude diferente a partir de então, não é? E ele continua, o apóstolo Paulo continua falando sobre servos e senhores. Interessante que até mesmo essa relação de patrão e empregado, usando os termos mais adequados para os dias de hoje, essa relação patronal, empregatícia, não existe. Você é empregado de uma empresa e lá tem um patrão, ou você é o patrão que tem vários empregados. Até nessa relação deve ser manifestado o amor de Deus. Ou seja, um empregado, se é servo de Cristo, se está tocado pelo Evangelho, alcançado pelo Evangelho, ele vai ser um empregado diferente de todos os empregados. E se for um patrão afetado pelo Evangelho, será um patrão diferente também, porque o Evangelho gera mudanças em todas as áreas da nossa vida. Olha o que é dito sobre os empregados, olha, versículo 22. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância. Ou seja, quando ele não estiver presente, continue a cumprir o seu dever, não pare, não queira ludibriar o seu patrão. E olha que isso é uma tendência natural do ser humano, quando o patrão não está presente, relaxar, não cumprir com o serviço, ir embora mais cedo, ir dormir, uma série de coisas que acontece. Mas olha em qual nível é colocada essa questão: não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Servir a homens, o patrão é um homem, como quem serve ao Senhor. Ter o patrão, o Senhor, segundo a carne, como uma representação do Senhor a quem eu sirvo. Então eu sirvo ao Senhor Deus de um modo, e devo ter esse mesmo procedimento de serviço para o Senhor segundo a carne. Olha que maravilha. Este é o Evangelho. Quando o Evangelho trabalha em nós, tudo muda. É tanto que quando nós começamos a falar, se formos detalhar cada aspecto do Evangelho na vida prática, tomando o livro de Efésios, que é muito rico, o livro de Romanos, capítulo 12, 13 e 14, que é muito rico, Colossenses, que é muito rico, porque todas as epístolas trazem aspectos práticos, cotidianos, prosaicos na nossa vida. Filemon, poxa vida, nós vamos observar o quanto que o Evangelho que nos ensinaram é falso. O Evangelho de Cristo, ele é uma maravilha. Mas aí talvez o patrão, ou melhor, o empregado, possa tentar justificar: não, é porque o patrão é ruim. Eu faço assim porque o patrão não presta, o patrão ele é ganancioso, ele não paga o que é devido, ele não faz aquilo outro. Recentemente eu estava conversando com uma pessoa que estava reclamando porque tinha um outro funcionário que saía mais cedo, e a pessoa ficava lá, e ela reclamando. Eu falei: vem cá, mas você já falou isso para o seu patrão? Eu perguntei: já falou para ele? Não, mas ele sabe, é ele que libera a pessoa para sair mais cedo. Eu falei: mas quando você combinou de você trabalhar aqui, foi combinado o que com você? Foi combinado que você trabalharia de tal hora a tal hora, independente de qualquer coisa? Foi combinado um valor? Está acordado? Tá. Eu falei: então não se preocupe com o outro. Se ele quiser mandar o outro para casa todo dia, 5 horas mais cedo, o dinheiro é dele. Você não pode querer exigir um mesmo tratamento. Você tem que trabalhar de acordo com aquilo que foi tratado.
Se aquilo que foi tratado já não te agrada, procure um aumento. Se você não quiser aumentar, peça para sair. Tudo é muito simples. Só não pode trabalhar revoltado. A pessoa falou, mas isso não é justo. Não, justo é. Aí você tem a parábola quando Cristo fala, né, que havia um homem que tinha uma fazenda e que ele contratou os trabalhadores 6 da manhã por 1 denário, né? E depois 9 da manhã trouxe mais trabalhadores. Aí os que chegaram 6 da manhã acharam ruim. Falaram, mas os camaradas estão chegando 9 da manhã, nós estamos aqui desde as 6 da manhã. Isso é hora. O pior foi quando chegaram os outros meio-dia. Aí os de 9 horas se uniram à revolta dos primeiros contra os de meio-dia. Aí agora já era um grupo só. Entenderam? Eram contrários, mas agora juntou contra o terceiro. Quando chegaram outros 3 da tarde, os de meio-dia se juntaram aos primeiros. Eu sei que no final só tinha 2 grupos. Um que estava contra os que chegaram 1 hora antes de acabar o expediente. Vocês conhecem bem a história da parábola, né? Para dar o sentido de justiça. Para os efeitos, o fato é que nós devemos ver nessas relações, ou devemos fazer dessas relações, oportunidades de expressar a justiça de Deus e o amor de Deus e a obediência a Deus. Aí quando alguém fala, não, mas é porque o patrão é mau, o patrão é perverso, o patrão é isso e aquilo outro, olha o que Paulo coloca aqui no versículo 24 e 25, 23 a 25. Tudo quanto fizerdes, falando aos empregados, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Que coisa, não? A Cristo, o Senhor, é que você está servindo. Quando você trabalha para um patrão, você está servindo ao Senhor e não ao patrão. Ah, mas ao patrão? Sim, mas como você é um servo de Deus, então esse serviço ao patrão da terra gera galardão quando feito na base do Evangelho. Está aqui, ó. Cientes de que recebereis a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Aí ele respondendo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Ou seja, se o patrão está cometendo injustiça, fique tranquilo, receberá injustiça. E se o empregado comete injustiça, receberá injustiça. Como resultado, lembre-se, tudo o que falamos e tudo o que procedemos são sementes. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Puxa, é interessante quando ele diz, tratai com justiça e equidade. E a justiça, vocês sabem, seria aquele peso igual, né? Mas a equidade vai além da justiça. A equidade é um senso interior de discernimento das coisas. É quando você percebe que aquele funcionário, aquele servo, aquele empregado, ele é tão bom, ele serve tão bem, com tanta dedicação, que ele tem merecimentos além daquilo que é justo, além daquilo que está acordado. É quando você sabe tratar bem o seu funcionário, porque você também está afetado e trabalhado pelo Evangelho. Bem, em suma, dá para perceber claramente como que o Evangelho é uma coisa maravilhosa. Tudo isso aqui que nós vimos hoje e a semana passada é tudo aquilo que nós não vemos no mundo. Não é verdade? Nós vemos tudo diferente no mundo. As relações no mundo de família, pai, filho, marido, esposa, e empregado, patrão, e todas essas relações, elas são entendidas no mundo caído de modo muito perverso, porque são relações que se instauram na base do egoísmo. É um querendo ganhar do outro alguma coisa, alguma vantagem. É sempre você fazendo algo porque você quer ganhar outra coisa. É um jogo de trocas. E aí o Evangelho nos convida
a termos esses relacionamentos, sempre na base única do amor, que é doação. É o marido que se doa enquanto esposo. Todo marido está na posição de doação. A esposa na posição de doação. Os pais, doação. Os filhos, doação. Os empregados, doação. Os patrões, doação. Tudo isso aqui é Paulo demonstrando como é a vida e os relacionamentos no reino de Deus, expressão do novo homem. Tá bom, queridos? Maravilha?